Os cientistas hoje não têm nenhuma dúvida para afirmar que a mente determina a saúde e a estrutura do cérebro. Não é o contrário. Não é o cérebro que determina uma mente sã, é a mente que determina um cérebro são. Por isso nós precisamos entender um pouco mais desse órgão extraordinário que é o nosso cérebro. O seu cérebro, meu querido, é um órgão maravilhoso que Deus fez. E neurologistas que estudam a relação do cérebro com o comportamento mental dizem que pensamentos tóxicos são aqueles pensamentos ruins que geram em nós desconforto, tristeza, abatimento, a psique fica quebrada, desencorajada, o medo assume o controle. Pensamentos saudáveis, como por exemplo amor, alegria, geram um cérebro saudável. Quando a Bíblia diz que Deus não te fez, Deus não te deu o espírito de temor, mas de amor, de poder ou ousadia e de mente sã, significa que o ser humano, quando ele nasce, ele não nasce para viver no modo do medo, mas ele nasce para viver no ambiente do amor. De acordo com o Dr. Bruce Lipton, um cientista que fez grandes desenvolvimentos na relação entre o cérebro e o pensar, diz que todas as desordens, os distúrbios genéticos não representam mais do que 2% da população humana. Eles chegaram à conclusão que 98% da população humana tem um código genético apto para te fazer feliz, para te fazer uma pessoa saudável, bem-sucedida e vitoriosa. Portanto, as doenças que acabam acometendo a maioria das pessoas têm origem na mente, nos sentimentos e no estilo de vida de estresse. Mas é óbvio que as nossas decisões, elas acabam determinando problemas de saúde física e mental. Portanto, queridos, é muito importante você entender que para ter uma vida saudável, equilibrada, feliz, plena, realizada, uma vida que atinge o seu potencial no máximo que você pode, depende muito mais da sua mente do que qualquer outra circunstância. A mente humana alcança o máximo do seu potencial quando é amada. Crianças que são encorajadas, amadas e acreditam que são inteligentes, desenvolvem mais do que outras. Elogie os seus filhos. Diga para eles o que eles são na verdade, porque o potencial da mente humana é ilimitado. Deixa para o mundo e para os inimigos fazerem as críticas. Seja você aquele que vai encorajar. Deus te fez um ser brilhante, a imagem e semelhança do Criador. O potencial que existe na tua vida é ilimitado. Afinal das contas, quem é que cria a sua realidade? Sua mente. Sua poderosa máquina, realizadora de sonhos. A sua mente cria a sua realidade. Uma das coisas que faz com que a nossa vibração oscile são os nossos pensamentos e sentimentos. Daí a gente fala assim, mas meus pensamentos, meus sentimentos, como é que eu vou dominá-los? Como é que eu vou controlar pensamento e sentimento se eles vêm assim, do nada? Não, seus sentimentos são criações da sua imaginação. É uma ilusão. Toda a emoção, raiva, medo, tristeza, culpa, elas não existem no real. Então a primeira coisa que você vai falar é o quê? Você está com medo? Isso não é real. Isso não é real. É uma ilusão que você criou.
É uma ideia de medo que você criou, mas isso não existe na realidade. Só está existindo aqui na sua cabeça. E se você começar a vibrar com essa ilusão que você criou, como a sua mente cria a sua realidade, você passa a criar as situações que vão te trazer medo. Mas ele em si não é nada. Ele é apenas um referencial que você tem na sua mente inconsciente de que aquela situação te causa alguma preocupação, te causa algum temor, te causa uma desconfiança. Porque o medo está ligado a desconfiar, a não acreditar em si. Porque quando a pessoa fala, eu não acredito no outro, eu não confio no outro, é outra mentira que ela está contando para ela. Porque ela não confia nela. Uma vez que você confia em você, você também confia no outro na medida que você consegue enxergar o outro. Quando nós estamos cegos de medo, nós não vemos a nós, as nossas potências e muito menos a potência do outro. Então, sentiu medo, o que é que você vai fazer quando você sente medo? Primeira coisa, isso não é real. Segunda coisa, qual é a mensagem que o medo traz? Porque o medo e as nossas emoções, eles são mensageiros. Veja, além de eles não serem reais, eles estão só trazendo uma mensagem de alguns arquivos que você tem aí dentro e que estão comunicando para você, olha, tem isso daqui que você precisa verificar. Só isso, é uma mensagem. Daí você pega aquela mensagem, né, e atua positivamente naquilo. Você não fica com o mensageiro. Quando a gente fala, eu sou uma pessoa medrosa, não tem gente que se denomina assim? Mas você vai falar assim, sou muito medrosa. Tem pessoas que têm síndrome do pânico, desenvolvem o síndrome do pânico, que é aquele medo absurdo do nada. O medo absurdo da morte. Eu não sei como é que alguém pode ter medo de morrer, sendo que isso é a coisa mais certa na sua vida. Em algum momento isso vai acontecer. E a gente teme que esse momento aconteça. Mas, deixamos isso daqui de lado. Mas esse medo, quando a pessoa fala assim, eu sou medrosa, o que ela fez? Ela pegou o mensageiro e achou, e se adonou do mensageiro. Ficou como se ela fosse aquela mensagem. Então, toda vez que nós temos alguma emoção, que ela fica o tempo inteiro gritando dentro de nós, você pegou o mensageiro, que foi a mensagem da sua mente inconsciente, te trazendo uma informação de coisas que você já criou e que estão ali depositadas, e que a situação que você está vivendo eliciou e chamou este mensageiro, só que você pega essa mensagem, você pega essa emoção e se denomina sendo isso. Eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa triste, eu sou depressiva, eu sou isso. Então nós nos apegamos a emoções negativas e a situações negativas na nossa vida, porque nós temos um ganho secundário com tudo isso. Quando você começa a pensar no ganho secundário, que você percebe também que este ganho secundário é uma ilusão, porque aquilo é tão ridículo que você fala, nossa, mas como que eu vou me apegar a isso? Mas ele tem um ganho. Então uma pessoa extremamente medrosa, ela não se arrisca. E se ela não se arrisca, ela tem este ganho, que é justamente o de não enfrentar possíveis frustrações. Então nós, como uma defesa para o sentimento de eu não vou fazer assim também, eu não vou me arriscar e não vou ter críticas de ninguém, eu fico aqui pelo menos com a mensagem do medo me parando e me paralisando na minha vida. Pode parecer uma vantagem que não é vantajosa, mas para a pessoa que assim o faz, isso é muito vantajoso. Uma outra emoção muito presente é a raiva. E as pessoas que têm muita raiva por qualquer coisa. E a raiva, ela está dizendo o que para nós? Qual é o aspecto positivo da emoção, dessa mensagem da raiva que o seu inconsciente está te trazendo? A raiva é a energia mais propulsora de realizações. A emoção da raiva nos põe em movimento. Só que não é aquela raiva para destruir e tirar o outro, mas é a raiva para eu produzir, para eu realizar alguma coisa. A emoção, a energia é a mesma. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós temos uma energia. Ela é neutra, essa energia. Qual a direção que eu vou dar para ela? Aí tem o seu eu, tem a sua presença de espírito. Então, quando tem uma situação que eu sinto raiva, eu sei que naquela situação está emergindo uma mensagem de que atue. Você tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Você tem que colocar a sua potência de ação.
Você não pode engolir isso, você não vai atacar nem destruir a situação, mas use de inteligência para saber qual é a solução que está emergindo aqui, que precisa da sua energia. E tudo isso são mensagens que a gente está dando para o universo. Se eu for carregando um monte de ira, e aquela ira eu não coloco ela em ação, essa energia não é posta em movimento para a realização dos meus sonhos, pelo contrário, ela vai ficando dentro de mim, o que vai me causando depressão, porque são de coisinhas pequenas que a gente vai tumultuando o nosso campo energético. Não é uma grande tragédia. Quando acontece uma grande tragédia, já foi o acúmulo de coisinhas pequenas não resolvidas, né? Então, que mente idiota que eu tenho para estar criando esse monte de asneira na minha vida. Não é mesmo? A gente percebe como é que eu posso estar criando uma doença, como é que eu posso estar criando uma falência, como é que eu posso estar criando um desemprego, como é que eu posso estar criando uma solidão. A gente cria tudo isso. E o mais bacana é, quando eu vejo alguém com aquela vida bem assim, com aquela criação muito negativa e muito sofrida, eu falo, uau, que mente poderosa que você tem. Olha o que você conseguiu fazer com a sua vida, que é plena de amor, de prosperidade, de abundância, e você detonou com ela, você é demais. Sua potência é incrível. Agora vamos inverter, né? Vamos colocar essa potência na direção correta, que essa é a grande sacada nossa. Não é mesmo? Colocarmos a nossa potência mental na direção correta, onde a nossa comunicação com o universo se faz plena e abundante. Quando a nossa vida está na escassez, nós estamos também fazendo uma comunicação para o universo de que quanto menos, melhor para mim. É lógico que isso não é o que nós queremos, não é? Você fala quanto mais, melhor. Não é isso? Agora, quanto menos, melhor para mim, você entra na escassez e nessa pobreza mental que eu digo. Não é nenhuma pobreza ali de vida mesmo. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer para vocês? São as mensagens dúbias que nós mandamos para a nossa mente. E com essas mensagens dúbias, a gente cria uma cisão, primeiro na nossa mente, e essa cisão vai para o universo, e daí quando nós queremos projetar um sonho, também ele se dispersa. Que é quando você fala assim, mas por que eu coloquei algo que eu queria e de repente as coisas não aconteceram? Por que elas se desviaram? Tá indo tudo certo, de repente vai para um outro caminho. Então este de repente é porque existiu antes uma cisão interna. Então nós precisamos sempre unificarmos tudo isso. Unificar, trazer uma integridade com aquilo que você pensa, sente e faz. Este é o grande segredo de uma comunicação nossa com o universo. E o universo só vai ouvir você quando você se responsabilizar daquilo que está jogando. Quando eu disse, a sua mente cria a sua realidade, a sua vida está exatamente do jeito que você colocou. E não há nada de errado com o mundo, nem com a situação política, nem nada. Há algo sim de errado, que é como que você está direcionando o seu poder mental para isso. Quanto que você se responsabiliza por aquilo que você está criando, quanto que você realmente chega e fala, pera lá, não é isso. Então você consegue transmutar essa energia. Agora, quando nós começamos a transmutar a energia, eu quero me comunicar com o universo, o que é que eu preciso? Eu preciso aprender a manipular a minha energia. A gratidão é a emoção mais próxima do amor. Quem não desenvolve a gratidão não desenvolve o amor. Quem não desenvolve o amor não entra na frequência universal da abundância, porque essa frequência é de amor. E daí nós temos duas formas de gratidão. Nós temos aquela gratidão que é a gratidão por agradecer as coisas boas que me acontecem. Este olhar para o bom, e isso é muito bom. Quando você agradece porque alguém te fez algum favor, te fez alguma delicadeza, você recebeu alguma coisa, a gente fica feliz e consegue agradecer. Tem pessoas que nem isso conseguem. Agradecer, conseguir agradecer pelas coisas não agradáveis que te acontecem. Agradecer pelo problema que você está vivendo. Agradecer pelas situações chatas que te acontecem. Essa gratidão é a mais difícil. E a gente só consegue, às vezes, ter esta gratidão pelo ruim quando já se passou muito tempo. Então, se passou alguma coisa que aconteceu com você há 10 anos, você fala, nossa, eu sou muito grata, porque foi a partir daquilo que eu fui atrás disso, que eu consegui crescer e desenvolver. Esse é bom também, é um reconhecimento, mas ainda continua sendo um reconhecimento de coisas boas que você consegue observar. Agora, agradecer o ruim que te acontece
não o momento que te acontece. Sabe aquelas coisinhas que te desagradam ao longo do dia? Você passa um dia onde teve um monte de coisas boas, mas teve lá uma reuniãozinha que você não gostou do jeito que a pessoa falou com você, aquilo te deixou irado, aquilo te deixou, né? Aconteceu algumas coisinhas. Daí a pergunta que vocês vão fazer quando acontecer alguma coisa que te desagradou. A pergunta mágica que vai fazer com que você mude a sua vibração e entre na gratidão. O que eu preciso aprender? Qual é o aprendizado desta situação? Porque tudo na vida nos é atraído para que possamos aprender algo. Então, o que é que você atraiu essa situação? E ela se apresentou ali para você, por mais desagradável que seja. Se você se sentiu injustiçado, traído, desrespeitado, seja lá o que for, qual é o aprendizado? E ser grato pelo aprendizado. Quando você consegue ser grato pelo aprendizado, a situação que era desagradável já não existe mais. E dessa forma, imediatamente você neutraliza o que seria ruim. E você neutraliza imediatamente qualquer tipo de mensagem que você estaria dando para o universo de ruim. Por isso, quando acontece uma coisa ruim, vem sempre uma bolinha de neve, um monte de coisas ruins. Por quê? Porque a gente não tirou a gratidão, não tirou o aprendizado. Não neutralizamos o negativo e potencializamos para o positivo. Daí, na hora que nós estamos no sentimento real de gratidão, que você já está transmutando todas as suas emoções, gratidão pelo bom que recebe, gratidão pelo aprendizado das coisas ruins que te acontecem, daí você consegue trazer alguma coisa de bom. Tudo começa na sua mente. Tudo começa na mente. O seu sucesso depende mais de você do que de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já fez. Eu quero falar com você como construir na sua mente uma programação mental capaz de fazer de você um homem de sucesso. Em tudo que você colocar a sua mão. Como programar a mente de alguém? Você tem que dizer para ele o quê? Se você programa a mente de alguém, essa programação tem uma técnica e a técnica é dizer, número 1, o quê? A pergunta é, o que você ouviu até aqui? O que você está falando para os seus filhos? O que você está falando para a sua esposa? Para as pessoas que te amam, para as pessoas que precisam de você? E aí, o que você diz determina se você é o homem bom ou o homem mau. Antes de provocar qualquer mudança na nossa vida, a gente tem que entender o que está acontecendo de errado. Pessoas feridas vão ferir outras pessoas. Só que quando você é ferido por alguém, você pode perder a sua capacidade de fazer até aquilo que é simples. Uma criança, quando você pergunta para ela o que ela quer ser quando crescer, o que ela diz para você? Quando eu crescer, eu quero ser pintor, cantor, professor, médico, lixeiro. Quando eu crescer, eu quero ser palhaço. Quando eu crescer, eu quero ser policial. Eu quero ser artista. Não, filho, palhaço não. Se você disse palhaço não, você foi o homem bom ou o homem mau? Meu filho falou para mim que quando eu crescer queria ser palhaço. Eu disse para ele, filho, você vai ser o palhaço mais engraçado de todos, vai trabalhar no circo de alguém durante algum tempo, até que você vai aprender como criar o próprio circo. E quando você criar o seu circo, vai ser o mais famoso do mundo. Mas tudo que eu estou falando para vocês, os pais de vocês já fizeram isso. Você dizia o que você queria ser e o papai dizia, é isso, filho, acredita, pode sim. Não foi bem assim, né? Uma criança acredita que tudo é possível, ela vive a essência de Deus nela. O adulto, ele já não tem mais tanta fé como uma criança. Ele já não acredita em tantas coisas como uma criança. Ele já não é tão sábio como uma criança. É a mente de rico e a mente de pobre. Eu não estou falando de rico ou pobre de dinheiro, muito menos de espírito. Eu estou falando rico e pobre de possibilidades. A criança acredita em um mundo de infinitas
possibilidades, ela tem a mente de rico. E quando a gente acredita em limitadas possibilidades, a nossa mente é de quê? De pobre. Vocês entenderam que não é pobre de dinheiro? Então Deus nos fez com infinitas ou limitadas possibilidades? Infinitas. Mas por que a gente pode, ao longo da jornada, ter deixado de pensar assim? Não diga não para o sonho do seu filho, porque você não sabe o sonho que está dentro dele, que foi colocado por Deus. Quando você diz não para um sonho do seu filho, você é o homem mau. Mas eu não estou falando do seu filho, eu estou falando de você, porque alguém disse não para você. Você quer programar a mente de alguém? Diga para ela por quê. É por isso que uma criança que tem a essência de Deus dentro dela, quando a gente diz para ela, não faz isso, ela fala o quê? Por quê? Só que a gente se cansa e diz assim, porque eu sou seu pai, e eu sei o que é o melhor para você. Você negou ao seu filho aquilo que é a essência de Deus, que tem a ver com a mente dele. Ele pergunta por quê? Porque ele quer ser convencido por você. Por que eu não posso? Ninguém tem o porquê, ninguém tem uma resposta, ninguém diz nada. Essa criança cresce com a mente programada para infinitas possibilidades ou limitadas possibilidades? Limitadas. Você quer programar a mente de alguém? Diga para ela o quê? Diga para ela por quê? Repetição. Fazer isso de forma repetitiva. Você está entendendo hoje que palavras realmente têm o quê? Muito poder, não é pouco não. O quê? Por quê? De forma repetitiva. Intimidade. O que você diz para as pessoas? Por que você explica isso? De forma repetitiva, em um ambiente de intimidade, ou você decreta o sucesso para essa pessoa, ou o fracasso. Então essa é a programação. Eu preciso de um ambiente de intimidade. Intimidade programa. Com quem você está compartilhando a sua intimidade? Você está dando intimidade para quem? Intimidade eu costumo dizer que é a chave que dá acesso às suas emoções. Quanto mais pessoas íntimas você tem, próximas a você, amigos íntimos você tem, mais pessoas têm acesso às suas emoções, mais pessoas têm condições de programar a sua mente. Qual é o programa de TV que você assiste? Qual é o livro que você está lendo? Quais são as amizades que você está cultivando, criando? Quais são as pessoas que você está ouvindo? Tudo isso está programando a sua mente. A mente foi programada. Só que se a mente foi programada, ela também pode ser reprogramada. E essa é a boa notícia. Mas para reprogramar a mente, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa. Só que eu preciso mudar o quê e o porquê. Deixa eu te explicar. 90% da população brasileira tem um QI, coeficiente de inteligência, na média. 5% está acima da média. 5% está abaixo da média. Mas não é o QI que define o seu sucesso. Porque quando a gente fala de programação mental, não é no QI, não é no cognitivo, não é no cérebro, é nas emoções. O seu sucesso depende de inteligência cognitiva e de inteligência emocional. 20% do seu sucesso como homem, na sua carreira, na sua família, com seus filhos, com seus amigos, com Deus, exige de você habilidades cognitivas. E não... exige habilidades cognitivas e emocionais, mas 20% é cognitivo, 80% é emocional. Exemplo, fazer exercício físico é bom ou ruim para a saúde? Desde que não exista uma restrição médica, fazer exercício físico é bom? Nem todos fazem. Saber o que é melhor para você? Habilidades cognitivas. Fazer o que é melhor exige de você habilidades emocionais. Você sabe o que é o certo. Mas entre saber o que é o certo e fazer o certo, está faltando habilidades o quê? Emocionais. Aquela pessoa que fuma, ela sabe que fumar faz mal para a saúde? Sabe, cognitivamente ela está bem. Ela sabe o que é melhor. Ela sabe que ela precisa estar perto dos filhos. Ela sabe que ele precisa atender a sua esposa, a esposa dele, claro, sabe disso. Mas por que não faz? Porque está faltando inteligência emocional. A inteligência cognitiva a gente só perde se houver um acidente, um AVC, Alzheimer.
Mas a minha inteligência emocional pode subir, pode descer, pode aumentar e diminuir de acordo com os estímulos que eu deixo chegar aonde? Na minha, sejam simples.